E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num paradoxo histórico e teológico super profundo. A ideia aqui é entender como a fé interage, na prática mesmo, no dia a dia com o mundo moderno. Sabe aquela tensão milenar sobre qual deve ser a nossa verdadeira postura diante da sociedade? Pois é, vamos desvendar juntos como algumas metáforas bem antigas moldam o jeito que a gente encara o trabalho, a família e a cultura ao nosso redor. Tudo isso evitando fugas e, claro, buscando o significado real. Para começar, vamos direto ao ponto central dessa nossa exploração. A grande pergunta que ecoa aí há séculos é a seguinte: será que para buscar o sagrado, a gente precisa abandonar o mundo secular por completo? Olha, por muito tempo, parecia que preservar a pureza moral estava totalmente amarrado a essa ideia de fugir da sociedade. É aquele embate constante, né? A gente se fecha numa bolha de proteção ou mergulha de cabeça no caos social. Mas vem cá, será que a santidade realmente exige esse distanciamento absoluto? Vamos ver isso na nossa primeira parte, o mito do isolamento. É muito comum a gente esbarrar nessa ideia equivocada de que a elevação espiritual exige uma espécie de silêncio social contínuo, sabe? Um distanciamento daquelas dores humanas mais complexas. Mas olha o contraste gigante que a gente tem aqui. De um lado, tem o que os autores chamam de espiritualidade adoecida. Basicamente, é uma visão super limitante que transforma a fé num mero refúgio privado, tipo um esconderijo individualista para escapar da realidade nua e crua. Do outro lado, a gente tem a robusta vocação pública, quando a gente entende o sagrado não só como um conforto pessoal, mas como uma força soberana. Fica muito claro que existe um chamado inegável por uma presença ativa na sociedade. Não dá para simplesmente fugir. E essa citação brilhante ilustra bem a essência dessa presença. Ela resume a questão perfeitamente. O texto relata que a oração de Cristo no primeiro século não foi para que os seus seguidores fossem arrancados do mundo, mas sim para que fossem guardados do mal enquanto continuassem imersos nele. O objetivo central, gente, nunca foi criar esconderijos hiperseguros ou mosteiros intocáveis. A ideia sempre foi formar testemunhas vivas superativas bem no meio do furacão cultural. O que nos leva ao ponto 2, a metáfora do sal. Para entender essa ideia de presença no mundo de um jeito mais claro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Muito antes das nossas geladeiras modernas, que quebram um galhão, né? O sal não era só aquele temperinho para dar sabor na batata frita. De jeito nenhum. Ele era um agente químico vital para a sobrevivência. Pensa num mundo onde a carne estragava super rápido e o cheiro ficava insuportável. A função principal do sal era preservar, retardar essa decomposição. Quando a gente traz isso para o contexto social, uau, o paralelo é impressionante. Assim como o sal age para manter a matéria física intacta, uma presença fundamentada em princípios éticos serve justamente para frear a deterioração moral ao nosso redor. E aí a gente chega num ponto crucial da coisa. Tem um erro lógico gravíssimo no pensamento moderno. Aquela vontade de preservar uma pureza impecável, mas sem nunca encostar na realidade dura do mundo lá fora. Mas pensa friamente com a gente. Um sal que fica lá intocado dentro do potinho, bem longe da comida que precisa ser conservada, ele perde totalmente a razão de existir, concorda? A eficácia dele depende obrigatoriamente do contato direto. Tentar evitar a contaminação se isolando é, na verdade, jogar fora o próprio propósito de estar vivo nesse mundo. Agora, avançando para a seção 3, a cidade iluminada. Pegando carona nesse conceito poderoso de preservação, a gente também precisa olhar para a dinâmica da luz nas casas lá do primeiro século. As chamadas de candeias não tinham essa claridade absurda dos nossos LEDs de hoje, não. Eram lâmpadas a óleo, bem pequenas, que precisavam ser colocadas estrategicamente em suportes altos para conseguir espantar as trevas em casas que, olha, eram extremamente escuras. O que isso mostra pra gente na prática? Mostra que a luz na antiguidade nunca era acesa para ser escondida debaixo de uma bacia. Uma presença redentora já nasce, desde a origem, para ser altamente visível. É para ser notada mesmo. E essa visão histórica do teólogo John Wesley capta muito bem o coração dessa necessidade de iluminar. Ele traz um raciocínio que, na boa, é impecável. Como é que a gente vai manifestar compaixão, justiça e amor se houver uma separação total daquelas pessoas que mais precisam exatamente dessas qualidades? A própria essência da fé exige que ela seja espalhada para todos os lados. É no contato, na mistura com a sociedade real, e não criando clubinhos exclusivos para quem já pensa igual. E isso nos traz a seção 4, a teologia do cotidiano.
Toda essa necessidade de contato joga a gente numa mudança de perspectiva simplesmente fascinante. Historicamente, a gente tem essa mania de fatiar a vida em caixinhas separadas, né? De um lado, as áreas espirituais, cheias de rituais e cultos, do outro, as áreas comuns, que englobam o trabalho pesado, as contas para pagar e convivência familiar. Mas a grande descoberta teológica que vem de séculos atrás é que essa divisão é uma baita de uma ilusão. A vida, na sua totalidade, pertence a uma mesma jurisdição. Em vez de ficar procurando o sagrado só naquilo que é extraordinário, a gente começa a perceber que a nossa rotina normal, o nosso dia a dia, é o palco principal onde tudo acontece. Tem um conceito genial do Martinho Lutero que define as nossas profissões e papéis diários como as máscaras de Deus. Gente, essa imagem é fantástica. Sabe o que significa? Que quando um agricultor está plantando trigo, uma mãe está educando os filhos, ou um policial está fazendo a segurança na rua, tudo isso são os meios visíveis, as máscaras físicas de seres humanos comuns, através dos quais as bênçãos invisíveis operam na trama da sociedade diária. Para colocar isso de forma bem prática, encarar o cotidiano como um altar muda completamente a cara daquela segunda-feira de manhã. O trabalho deixa de ser visto como um castigo e passa a ser entendido como um chamado que vem lá do Gênesis. É a nossa corresponsabilidade em cuidar da criação. E isso decreta de vez o fim daquele perfil do consumidor espiritual, aquela postura de quem só frequenta os lugares para absorver alívio de forma passiva. O seu escritório, a escola, a sua rua, esses são os verdadeiros e ativos campos de atuação. Seção 5. Santidade e presença. Mas aí surge um desafio prático gigante. Como se engajar profundamente com a cultura sem acabar engolido pelos valores corrompidos dela? Esse é o grande malabarismo, pessoal, permanecer na sociedade, influenciar o meio, sem ser moldado negativamente. Olha, não é para qualquer um. Exige muita maturidade, um discernimento super afiado, firmeza no que se acredita e, claro, comunhão constante. O modelo bíblico mostra uma presença amorosa total até entre os mais marginalizados, mas sempre, sempre sem abrir mão da verdade e sem assimilar o comportamento errado. E aqui a gente precisa fazer um esclarecimento vital sobre alguns textos antigos que às vezes são super mal interpretados. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre disciplina e afastamento, a gente tem que prestar muita atenção no alvo. A instrução era para se distanciar de falsos irmãos impenitentes, ou seja, era um combate direto à hipocrisia e à falsa moralidade dentro da própria comunidade. Nunca, em momento nenhum, foi uma ordem para virar as costas para as pessoas comuns do mundo secular. O foco era manter a fonte limpa para conseguir matar a sede de quem está de fora e não trancar todo mundo num gueto religioso. Chegando à nossa última parte, seção 6, ocupando o próprio espaço. Depois de juntar todas essas peças históricas e filosóficas, a gente chega na aplicação prática disso tudo. O primeiro passo é inescapável. A gente precisa fazer aquela autoanálise sincera. A forma como a gente vive está gerando uma influência que transforma o ambiente ou só está criando uma atitude defensiva e de isolamento? Segundo passo, treinar os olhos para ver as planilhas, os canteiros de obras e os balcões de atendimento como verdadeiros campos missionários. E o terceiro passo, que na verdade é o que dá estrutura para os outros dois, é o investimento vigoroso no invisível. Porque o grande segredo da eficácia pública está totalmente escondido nessa frase. Se a gente não aprende a ficar em silêncio, cultivando uma conexão profunda e constante, em segredo, a gente simplesmente não vai ter força para ficar de pé diante das turbulências e pressões implacáveis da vida em sociedade. Aquela coragem ousada para ser o sal que preserva nas ruas, ela deriva inteiramente dessa comunhão secreta. A força que a gente demonstra sob os holofotes, pessoal, é sempre forjada lá nos bastidores. Isso nos traz a nossa reflexão final para fechar essa análise. Fica aqui uma provocação para a gente repensar o nosso dia a dia. A rotina que a gente tem levado funciona como um esconderijo recluso, com o único propósito de blindar uma suposta pureza? Ou essa mesma rotina, com todas as suas imperfeições, está servindo como um suporte bem alto e firme, dedicado unicamente a fazer a luz afastar as sombras ao nosso redor? Lembrem-se, o impacto real nunca acontece na fuga, mas exatamente no centro do mundo. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima exploração.